Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço por mais uma vez poder estar juntamente com os ouvintes para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Dessa vez, não poderia ser diferente no último dia do ano de 2020 e assim iniciando a nossa próxima lição do primeiro trimestre de 2021, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nesse momento, estaremos tratando sobre o tema, abro aspas, é o Espírito Santo que revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus, baseado em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 3, que diz: Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, seja amaldiçoado, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Esse texto, apesar de bastante curto, é muito interessante e objetivo. Nessa semana, como iremos falar melhor sobre a pessoa do Espírito Santo, é bom que o leitor entenda que essa característica dele aponta para a identidade de Jesus. Quem destaca isso para a gente é o apóstolo Paulo. Essa terceira pessoa da Trindade, a mesma que esteve presente no princípio de tudo, essa que preserva o mundo, que possui personalidade, ela também revela a identidade de Jesus. O ato de revelar, do grego apocalipsis, significa tirar o véu. Esse conhecimento se dá a partir do momento que a pessoa se entrega a Jesus, momento em que o Espírito Santo é fundamental. Conforme vemos em João capítulo 16, versículos 7 a 9, veja o que diz o texto. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Sendo assim, podemos entender que a partir do momento em que decidimos seguir com Cristo, temos o Consolador dentro de nós. Afinal, como Paulo diz, somos templo e morada do Espírito Santo. E esse aponta para o Senhor Jesus. É interessante lembrarmos que Pedro nos exorta a crescermos na graça e conhecimento. Se o leitor ainda não atentou para isso, basta ver que em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1 e versículo 8 e o capítulo 3 e versículo 18, Pedro não está falando de um simples conhecimento, não conhecimento da ciência, não conhecimento de grandes filosofias, mas o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste bastante atenção quando ele diz antes, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou então quando ele fala, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Esse conhecimento só é possível através da pessoa do Espírito Santo. Jesus também afirmou, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 15 e versículo 26. Então, que o ouvinte possa desejar mais dessa presença, dessa terceira pessoa. Quanto mais tempo passamos com ela, mais esquecemos das coisas externas e mergulhamos em um oceano no qual nos aproximamos cada vez mais da pessoa de Jesus. Que possamos finalizar esse ano querendo mais a presença de Deus, que iniciemos o ano de 2021 buscando mais essa presença e que Deus nos abençoe.